e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu continuo aqui na discussão sobre o centenário de Darcy Ribeiro, essa homenagem que nós estamos prestando desde o ano passado, e aqui eu vou fazer aquele texto síntese de Américas e a Civilização, que é o Configurações Histórico-Culturais dos Povos Americanos. Eu tenho essa edição aqui da Global Editora, ficou bem feita, né? E um livro muito bom de ser lido, recomendo muito que se leia. É um texto síntese dos principais pontos de Américas e a Civilização, e ele foi redigido para a revista Current Anthropology em 1970, e também ele foi apresentado no Congresso de Americanistas em Lima, e é parte dessa discussão gerada ao redor do interesse na obra do Darcy, não só essa, mas as anteriores, né? E aí ele começa, né, com a discussão sobre os povos americanos. O que quer dizer com isso? Que a Revolução Mercantil, que vai abrir, né, o primeiro passo rumo à civilização, ou a primeira civilização de base mundial e a Revolução Industrial, elas operam hoje como principal força de uniformização socioeconômica e cultural dos povos. Então a gente tem de hoje esse processo de uniformização e isso caminha de fato à elaboração de uma civilização da humanidade que ele já apontava lá atrás no processo civilizatório e que é um processo infreável, né? O gênero humano se encontrou como um todo pela primeira vez. A questão que se coloca que é urgente é esse processo de uniformização, de universalização e de integração das várias culturas, dos vários povos, está sendo feito por forças cegas. Então cabe a nós, enquanto sujeitos, tomarmos a rédea desse processo histórico e dirigirmos conforme nos interessa, porque a crise civilizacional que se avizinha, nessa crise que os Estados Unidos adentram de uma forma muito acelerada eu diria que na última década principalmente, e que está acelerando cada dia mais, é preocupante. Né? Em nenhuma transição de um processo civilizatório para o outro, de um momento histórico, em que há uma hegemonia de um centro imperial ou imperialista, se faz sem um conflito bélico muito profundo e sem perdas humanas de um nível alarmante. Então, é um processo civilizatório, como eu disse, largado ao seu livre trânsito, para uma lógica capitalista de dominação, exploração e estruturação de povos em hierarquias de atraso e progresso, de raça e classe, de culturas autênticas e culturas espúrias, da sua posição na estrutura propiciada pela expansão mundial mercantil salvacionista. Os processos civilizatórios que foram desencadeados por essas revoluções, eles estão na base da reorganização da natureza, cuja flora e fauna estão então se tornando estandartizados em todas as latitudes. Então a própria dieta alimentar mundial ela é um bom exemplo desse processo. E esses processos também eles explicam as transfigurações dos povos que estão ocorrendo nos últimos séculos e que através da dizimação de milhares de etnias, fusão de raças, de línguas e culturas, deu lugar a essa presente configuração ética do mundo. E também, a gente não pode tirar de mente aí que se explica essa generalização crescente entre todos os povos das mesmas técnicas produtivas, dos mesmos modos de organização social e política e de idênticos corpos de saber, de crenças e de valores, ou seja, é o que se chama de globalização, o Darcy já estava explicando lá atrás. Essa configuração do mundo moderno, ela segue unificada pelo comércio, é só de pensar nas moedas internacionais, o padrão do ouro, o dólar agora decadente, enfim, e também as comunicações, a telefonia, a internet e os mesmos processos produtivos, taylorização, fordização, toyotização, agora a uberização, e tudo inspirado num corpo comum de compreensão de valores, ou seja, a democracia, família monogâmica, monoteísmo, mercado, tudo isso orienta cada vez mais esse processo de uniformização das etnias, dos povos em escala mundial. E o mais curioso é que as diferenças de raças, de culturas e de línguas que colorem as etnias com qualidades singulares são hoje menos relevantes que as uniformidades decorrentes do impacto que sobre elas exerceu a expansão europeia enquanto agente civilizatório. Então essa pressão do processo civilizatório ajuda a entender o porquê de certos nacionalismos racistas e supremacistas tendem a se acentuar. Porque países como os Estados Unidos, a França e a Alemanha, e mesmo a Inglaterra, têm recebido uma onda migratória muito significativa e isso está dando um outro colorido
e é uma outra forma de recolonização. E explica também, né, esse crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos e como a nossa elite gosta de macaquear e papaguear tudo que vem dos Estados Unidos, acaba replicando aqui dentro nesse medo, né, desse mundo multicolorido. Então, etnias e grupos sociais que eram relegados a terceiro ou quarto plano, apenas como material para aquele moinho de gastar gente que o Darcy tanto gosta de relembrar, como mão de obra desprezável e dispensável, agora tem essa ansiedade de participar da civilização. Ou seja, quanto mais se propagandeia essa meritocracia, esse empreendedorismo, esse esforço, esse valor do individual, esse consumo, esses indivíduos são contaminados por esses valores da Revolução Industrial, os meios de comunicação levam para isso e todo mundo quer participar, porque é vendido como a melhor coisa do mundo. Então é como se eu não participasse desse processo, eu ficasse aquém da humanidade. E essa uniformidade, segundo Darcy Ribeiro, elas são de duas ordens. A primeira, socioeconômica, e relativa aos graus e ao modo de integração dos povos na civilização industrial, o que faz com que as sociedades se estruturem, seja aquelas desenvolvidas ou subdesenvolvidas, no interior das diversas formações capitalistas mercantis, imperialistas industriais, coloniais, neocoloniais e socialistas. Ou seja, você tem que encontrar, cada povo encontra a estrutura a qual vai se adequar e adentrar esse processo histórico. Às vezes por vontade, às vezes a contragosto. A segunda, de caráter histórico-cultural, decorrência de distintos processos de formação étnica, cujas características permanecem atuantes e são explicativas do modo de ser desses povos. E o que o Darcy faz em Américas e a Civilização é justamente estudar as condições de interação sofridas pelas populações postas em contatos pela expansão europeia e de como se combinaram as suas características culturais para construir novas entidades étnicas, ou seja, uma transfiguração étnica muito profunda, e de como que atuaram sobre elas as forças transformadoras da Revolução Mercantil e da Revolução Industrial. E essa análise, então, ela possibilita determinar quais características gerais e comuns aos diferentes povos permitem que estes sejam, então, agrupados em conjuntos uniformes, com respeito a certos tributos socioculturais, e quantos destes conjuntos são discerníveis em seus modos de ser extra-europeus e dos problemas do desenvolvimento por elas enfrentados. E os povos extra-europeus do mundo moderno são classificados por Darcy em 4 grandes configurações histórico-culturais. Essas categorias, então, se baseiam em 2 premissas. A primeira é que os seus povos, como se apresentam hoje, são resultado da expansão mercantil europeia e da reorganização posterior do mundo pela civilização de base industrial. A segunda é que estes povos, mesmo sendo originalmente distintos no plano racial, social e cultural, conservaram certas características e as misturaram com as de outros povos, formando componentes híbridos singulares. Então, esses povos apresentam suficiente uniformidade tipológica para serem tratados como configurações distintas e explicadas no seu modo de ser. Então ele passa primeiro pelos povos testemunho. Então a gente designa aqui povos testemunho aquelas populações mexicanas, mesoamericanas e andinas, enquanto sobreviventes de antigas civilizações azteca, maia e incaica, que desmoronaram ao impacto da expansão europeia, entrando num processo secular de aculturação e de reconstituição étnica ainda inconcluso em todas elas. Todas essas questões que a gente está vendo de estados plurinacionais, da dificuldade de fazer com que, se dentro de uma nação só, você tenha essa possibilidade dessa pluralidade, ou seja, dentro de um estado, na verdade, está aberta até hoje, está colocada até hoje para esses países. No momento da conquista da Espanha, ela acabou se deparando com áreas cujas populações eram muito maiores que a sua e estruturadas em formações socioculturais totalmente distintas e eram impérios teocráticos de regadio. Esses impérios americanos, na concepção aqui do Darcy, eles se assentavam numa agricultura intensiva de regadio, servida por portentosos sistemas de canais controlados pelo Estado, que permitiriam criar as maiores concentrações humanas que se conheceu até aquele momento. E segundo o Darcy, era admissível que a população
né, estruturada sobre esses impérios teocráticos de regadio, alcançasse aí entre 70 e 88 milhões de habitantes antes da conquista. Talvez seja um número inflado, mas mesmo que fosse 40, 50 milhões, ainda assim era muita gente. Um século e meio depois, aquelas populações haviam sido reduzidas a cerca de 3 milhões e meio de habitantes. Então você tem um processo de depopulação que vai acontecer por uma série de razões. Primeiro, que as suas classes dirigentes elas foram substituídas por minorias estrangeiras. Então a cúpula incaica, maia e asteca foi intencionalmente, né, dizimada e com isso paralisada as suas tradições e a sua cultura erudita. A depopulação provocada a seguir pelas epidemias, né, pelo engajamento no trabalho escravo e pelo efeito das inovações técnicas e agrícolas que acabaram desequilibrando, né, o antigo sistema de subsistência e alteraram aí a base ecológica dessas populações. Então, sob essas condições de uma hecatombe, né, social, é que duas tradições culturais, a europeia e a indígena, elas vão entrar em conjunção. Veja que o Darcy está dizendo que assim, é um processo violento, não tem nada de idílico nesse processo e nada aqui é relativizado. Então, através de décadas, esses povos testemunho da América, eles não contaram com um modo de ser de vida próprio, definido e congruente. Então, estavam desgastados por epidemias, conduzidos ao desespero, né, pela escravidão, se transformaram em rebanhos cujos membros nasciam e morriam apenas vivendo para cumprir a sina que lhes era imposta pelos europeus. E veja que ingleses, franceses, portugueses, dinamarqueses, todos, holandeses, todos que vieram aqui fizeram isso. Tá? Então, nenhum teve um sistema de colonização, de conquista mais suave que o outro. Né? Então, ao longo desse processo, porém, mesmo com toda essa dificuldade, conseguiram conservar, ou seja, dentro dessa negação, conseguiram conservar e transmitir, ou seja, superar, né, esse processo como algo completamente novo, ou seja, recriar a sua cultura, seu modo de viver e ser, de geração em geração, retalhos daqueles velhos valores, cuja atualização na conduta era inevitável, mas que ainda comoviam seus descendentes, né, ou seja, passaram de populações originárias, de povos, né, com seus nomes específicos, àquilo que o Darcy chama de índios genéricos. Em qualquer contexto, hoje mesmo, um indígena que está lá, né, isolado e tem contato com um homem branco, a partir do momento que há esse contato, ele nunca mais é o que foi um dia. Ele se torna quase que um índio genérico. Primeiro que o índio já é uma forma de generalização, perde boa parte daquilo que a sua etnia traz. Segundo, que ele nunca mais vai se reproduzir como o mesmo. Então, essa condição de índio genérico do Darcy ajuda a entender um pouco o quanto que é complexo esse contato. Então, nessas circunstâncias, surgiram as primeiras células de uma cultura ladina. Então, eram células híbridas, metade neo-indígenas e metade neo-europeias, atuando sobre um contexto traumatizado, assimilando parcelas cada vez maiores, né, desse contexto traumatizado num novo modo de ser e de viver. Então mergulhavam assim, né, continuamente na cultura original, para dela emergir cada vez mais ampliadas e também mais diferenciadas, tanto pela tradição antiga como, né, pelo modelo europeu. Então esse esforço de ladinização ele se fez essencialmente como um mecanismo de engajamento das massas indígenas na força de trabalho do novo sistema produtivo, que é inserir na forma de produção, na forma linguística, na forma cultural desses europeus, porém ela vai ganhando traços muito próprios. Isso que é a ladinização. Então a disciplina do trabalho, seja como escravo, como servo, mais que a aculturação ou a conversão religiosa, é o que amalgamaria e integraria esses povos na sociedade nascente, como aquilo que o Darcy fala em vários momentos, como um proletariado externo. Porém, ao final, esses impérios de regadio, como as comunidades tribais, elas foram atingidas e engajadas pela expansão dessa onda ladina. E dessa maneira, foram plasmados os modos vivendi de convívio e evitação, que se permitia certa preservação de conteúdos da cultura original e, ao mesmo tempo, degradava e condenava a regressão cultural e a penúria extrema, essa população original daqui como a camada mais explorada do sistema. Né? E diferentemente do que acontecia nas colônias de povoamento do norte, onde um povo crescia pela multiplicação de núcleos dotados de condição, para prover a própria subsistência e exprimir as suas próprias concepções de vida, aqui eram engajados enormes contingentes humanos
utilizados como combustível para operar o sistema colonial e para objetivos alheios, ou seja, a intenção do sistema colonial era o enriquecimento da metrópole. A causa ou o elemento acidental foi justamente que aqui se formou, né, existia um povo já, e a partir dele se formou um povo completamente distinto, né, que não era nem o povo originalmente encontrado, mas também não era o povo, né, que vinha para conquistar. Então, ao contrário dos povos novos, que surgem da deculturação das etnias tribais pouco avançadas culturalmente, eu vou voltar nisso depois, aqui a espanholização, né, essa ladinização e a implantação, né, de novas instituições ordenadoras jamais conseguiram erradicar a massa de costumes, de crenças e de valores do antigo ethos, que foram incorporados nessas células iniciais e ainda hoje sobreviventes no seu modo de ser nesses povos modernos, ou seja, esses povos originários eles nunca foram completamente apagados, né, e completamente, né, transfigurados. Alguns elementos vão se conservar muito profundamente na forma de ser dessas populações. Então essa recordação de um tempo passado de grandeza, a indignação moral com o drama de que foram vítimas e o próprio peso das tradições de uma alta civilização recheiam, né, de pedras o cimento europeu, né, da nova configuração sociocultural. Então, nas culturas mexicanas e incaicas, as cidades elas eram focos irradiadores de conteúdos eruditos da sua cultura que se espraiavam sobre as populações rurais e outros povos incorporados ao império. O que aconteceu? Quando esses mexicanos, os astecas e os incas, por exemplo, foram dominados, essas cidades-foco elas passaram a exercer o papel de difusoras, né, dessa ladinização, utilizando os velhos mecanismos de comunicação e controle que se tornaram, né, sobre os espanhóis mais impositivos. Então, para essa imposição, os espanhóis, no caso, eles implantaram nas cidades conquistadas dois grandes sistemas reordenadores. O Estado, né, os cabildos, por exemplo, que são uma espécie de prefeitura, e a Igreja. Então o Estado, com as suas administrações civil e militar, ele acabava regulando as atividades produtivas, ordenava a transferência de populações de uma zona para outra, determinava a criação de vilas e cidades. Então todos os atos de vontade em locais assinalados, né, como uma forma física urbana prescrita, porque o espanhol ele tinha, né, toda essa... ele herda, né, uma tradição romana de elaborar o centro da cidade, a partir daí ela se expandir, né, e aí vai conformando ao mesmo tempo as instituições segundo modelos uniformes que vêm lá do padrão de reconquista na guerra contra os árabes e mouros, né, no continente, no território ibérico, né? Então, espanhóis e indígenas reunidos nessas cidades, né, já não eram mais conterrâneos unidos pela presença natal, mas eram agentes de uma vontade superior que regulava a sua rotina de vida conforme o estamento que fosse situados, prescrevendo até a indumentária que podiam usar. Então você vê que é um processo de transfiguração que nenhum mais, né, tem uma relação natural com aquele processo, seria um processo artificial de intencionalidade, de racionalidade, que porém você tem um efeito acidental, que é justamente essa transfiguração étnica e gradualmente a elaboração de um povo próprio que primeiro não é para si, mas que aos poucos vai tomando consciência, né, de si enquanto realidade, enquanto etnia nova, né? A Igreja ela foi implantada, né, como segundo poder reordenador com capacidade de regular o calendário dos dias de trabalho, de descanso ou de festa, o ritual que marcaria o ciclo de vida de cada pessoa, desde o batismo até o féretro, as crenças religiosas obrigatórias, as recomendáveis e as proibidas, incluindo entre essas últimas muitas heresias peninsulares que se tratava de erradicar juntamente com os cultos indígenas, e os dois braços do Império Mercantil Salvacionista Espanhol, o Estado e a Igreja, eles então agiam conjuntamente e assim eles iam reedificando socioculturalmente um novo mundo e, como eu disse, orientando intencionalmente para alcançar as metas do capitalismo nascente. Então, essa intencionalidade, em primeiro lugar, a construção de novas sociedades como complementos à metrópole, destinados a provê-las de uma fonte inesgotável de riquezas, é um dos aspectos, né? E o segundo aspecto é a extensão da cristandade, entendida como uma forma de restauração das estruturas estamentais da Europa medieval, né, do que uma espécie de culto, né? Então, nesse projeto exógeno,
ao povo conquistado se prescrevia o papel de um proletariado externo destinado a gerar com o seu trabalho as riquezas que se exigiam, e era chamado a se confrontar, ou se conformar como um barro moldável às funções subalternas que lhe eram prescritas. Além dessa intencionalidade, dessa noção de que era um barro moldável, havia com muita clareza um processo de interinfluenciação cultural. Os próprios espanhóis traziam hábitos, crenças e cobiças que não se enquadravam no projeto imperial salvacionista e matizavam o quadro com coloridos contrastantes. Basta pensar que a Espanha é uma comunidade imaginária no sentido quase que literal, porque ela foi forjada da combinação de Castela com Aragão, a hegemonia de Castela, daí o idioma é o castelhano, e você tem vários etnias ali dentro, e cada uma delas vem para cá com uma intenção, e vai dar um sentido para essa colonização. Claro que vão se unir contra um inimigo comum ou num projeto de enriquecimento, de buscar ouro, porém a forma como se faz isso, ela vai ter as suas nuances. E os indígenas, mesmo subjugados, eles não eram esse barro tão moldável quanto se julgava. Então vão persistir costumes, crenças, gostos, esperanças. Na alimentação está muito óbvio, e que, não obstante todas as compulsões, opunham certa resistência e acabaram por incorporar nessa nova configuração cultural à medida que essa foi sendo cristalizada. Então, ao final de 5 ou 6 décadas, segundo Darcy, essas protocélulas da sociedade nascente elas tinham se estruturado numa nova configuração cultural capaz de absorver tanto os demais grupos indígenas incorporados pela expansão do domínio colonial, quanto os contingentes europeus e africanos chegados mais tarde. Então, essa ordenação política e religiosa não apenas conformava as novas sociedades, mas as incorporava ao mercado mundial como áreas coloniais escravistas da formação mercantil salvacionista espanhola. E esse vínculo ele era o que dinamizava as nascentes sociedades, as viabilizava economicamente e as impedia de mergulhar numa estagnação de tipo feudal. Então, por esses processos de constrição, um vínculo capitalista mercantil cada vez mais vigoroso, ele iria atrelando essas populações americanas à economia mundial, ou seja, a nossa produção era capitalista, embora as relações sociais estabelecessem internamente, elas não fossem puramente capitalistas, elas tivessem todo um constrangimento, e aí reforça o que eu falei antes, o capitalismo não tem problema nenhum com formas escravistas de trabalho. Ao mesmo tempo, avançavam essas populações às etapas mais altas da evolução sociocultural através de um processo de atualização histórica que as convertia de sociedades autônomas em áreas de dominação colonial de nações mais evoluídas, que avançavam a partir de uma aceleração evolutiva e que nos puxavam a esse processo. Então, na esfera produtiva, essas novas configurações elas mesclavam a tecnologia indígena adaptada às condições ecológicas locais com uma série de inovações selecionadas do Fundo Cultural Ibérico e por sua capacidade de elevar a produtividade do trabalho ou de enriquecer a dieta, as vestimentas e as moradias. Então foram introduzidos cereais, legumes e frutas, animais de tração, de montaria, de produção de carne, lã, leite e couros, a difusão de arados e carros, como a roda, de ferramentas e técnicas de carpetaria, de construção, olaria, etc. Porém, o sistema ibérico de pesos e medidas, a economia monetária, a propriedade privada da terra e os bens que subverteriam completamente a ordem social existente, também vão ter um peso nesse processo. Alguns, como a circulação de moeda, um pouco mais restrito no primeiro momento, mas a propriedade privada da terra ele vai ser estruturante na nossa realidade. E mesmo carente de autonomia no seu desenvolvimento, porque condenada a crescer no enquadramento colonial, esse complexo que vai sendo formado aqui, ele vai proporcionar a base sobre a qual se erigiriam as etnias nacionais desses povos testemunho. Então, o que eles têm em comum hoje decorre tanto do fato de serem resultantes desse encontro de altas culturas, a alta cultura indígena com a alta cultura europeia, e com o Fundo Cultural Ibérico coparticipado, e ainda das formas de contingenciamento socioeconômico a que esses povos foram submetidos. Então, essas formas de contingenciamento
né, às quais foram submetidos os povos ao colonizador, foram também responsáveis por distorções estruturais presentes até hoje, entre outros o profundo distanciamento social entre as camadas dominantes e o povo, e a bipartição daquelas, né, da classe dominante entre setores patriciais e oligárquicos distintos, né, mas mutuamente complementares. O que quer dizer com isso aqui? Quando ele fala de patricial, é no sentido daquelas elites que são militares e burocráticas, e às vezes até eclesiásticas também, e o oligárquico é aquele que tem a grande propriedade da terra e, por isso, o principal poder econômico, né, nessa estruturação do mundo colonial e que vai se manter, de certa forma, no pós-independência. Então, os agentes de dominação imperial, desde cedo, eles formaram uma aristocracia burocrática, estatal, militar e eclesiástica, diferenciada das oligarquias locais de herdeiros dos conquistadores. E nos primeiros anos após a conquista, havia, sérios conflitos entre essa aristocracia burocrática e os conquistadores, que aspiravam também o poder político. E logo depois houve o consenso na dominação e exploração, em que cada um representava o seu papel como poderes complementares, político e religioso, e o econômico produtivo, ou seja, o Estado é uma instituição complementar a esse processo na dinâmica do nosso capitalismo próprio, né? Ainda que seja um Estado colonial, né? Não sei se dá para dizer um Estado colonial, mas uma administração colonial e depois na forma de um Estado nacional. Então a gente tem essa bipartição da dominação e da classe dominante em dois setores, né? Um voltado para o campo econômico e o outro para o plano político, militar e eclesiástico, mas que é sempre unificado contra o inimigo comum, que eram os povos subjugados, os povos subalternos, né? E ao mesmo tempo, né, não foi uma dominação e exploração tranquila. As sublevações de índios e negros, de ladinos conscritos nas minas ou encurralados nas fazendas contra as opressões eram constantes, né, tanto no momento, no período colonial como no pós-independência, e várias delas se prolongaram por várias décadas, conflagrando extensas regiões e mobilizando na luta dezenas de milhares de pessoas. Todas acabaram sendo dominadas, eram insurreições de classes subalternas contra o sistema, mas sem a capacidade de organizar e reordenar a sociedade em novas bases, mesmo quando eram transitoriamente vitoriosos. Só na última década, do século XVIII, que essas tensões elas vão se tornar parte desse conflito entre crioulos e peninsulares e vão se orientar a objetivos independentistas. Não tranquilamente, porque afinal de contas, o que o servo e o escravo indígena ou africano ele tem a ganhar com a independência da Espanha, sendo que o principal dominador, explorador dele é justamente o crioulo. Então é bastante complexo esse processo, né? E com a vitória desses movimentos de independência e a proclamação da mesma, essas lideranças crioulas elas fazem um patriarcado, substituindo a antiga aristocracia colonial para manter a mesma estrutura oligárquica. E a última tarefa, de alguns libertadores foi justamente esmagar, as insurreições que eles mesmos haviam incentivado e que prosseguiam na Revolução Social após a Revolução Política. E a bipartição da camada dominante num poder patricial burocrático integrado por políticos, militares e religiosos e um poder representado pelo patronato rural e urbano subsiste mesmo após a independência e vai assumindo uma série de formas novas, formas liberais e republicanas ou até mesmo formas conservadoras, mas todas elas no fundo conservam o mesmo conteúdo antipopular. Essa continuidade histórica da dominação, primeiro colonial e aristocrática oligárquica e depois nacional e patricial oligárquica, sempre oligárquica, é a vívida consciência dela no imaginário dessas camadas subjugadas, é um dos traços característicos dos povos testemunho. E outro traço, que está dado ali com muita força, é o irredentismo popular, sempre pronto a explodir em rebeliões emancipadoras, mas que a partir da Revolução Mexicana passaram a se formular e a se estruturar como movimentos revolucionários. Eu fiz aqui só os povos testemunho, em uma breve introdução. Nos outros vídeos eu faço os povos novos e depois, ao final, os povos transplantados. Para quem assistiu até aqui, eu agradeço muito, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal até o vídeo sobre os povos novos.